Olá, seja muito bem-vindo ao dia 12 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está aqui comigo nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ser avisado dos próximos vídeos e também já manda esse devocional para pelo menos umas 100 pessoas para que elas possam aprender a palavra do Senhor juntamente conosco. Como de costume, se você está no seu carro, apenas escute, mas se você está em casa ou no trabalho ou em um lugar que permite, já pega aí seu bloco de notas para você anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Hoje é o dia 12 do nosso devocional e nós lemos Levítico, capítulo de número 19, nós terminamos o livro de Levítico até o capítulo 27 e começamos o livro de Números, capítulo 1 ao capítulo 3. Nós vemos Deus estabelecendo várias regras ali, várias leis para o povo de Israel, mas existe algo que eu queria focar com você hoje nesse devocional que é muito importante. A palavra que eu quero focar hoje com vocês é consequências. Para que 2026 seja um ano de vitória em nossas vidas, nós precisamos entender algo que é muito importante. As nossas escolhas têm consequências. Nós precisamos parar de viver a nossa vida em 2026 achando que as coisas que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos não têm um poder de afetar o nosso futuro. Nós precisamos entender. Por isso que hoje eu queria falar sobre consequências. Em Levítico, capítulo de número 20, Deus está introduzindo ali as punições para o pecado do povo, tá? Não é o que eu quero conversar com você aqui hoje, tá? Não é sobre castigo que eu vou conversar com você. Não é sobre o que você vai perder ou o que você vai deixar de ganhar. Eu só quero alertar você nesse vídeo sobre as nossas escolhas e te dizer que consequências são reais. Sendo elas boas ou ruins, nós precisamos entender que toda ação gera uma reação, tá? Deus, ele perdoa pecados, mas ele não remove princípios, tá? Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas consequências ainda são reais. Ele é misericordioso para nos guardar, né? Para cuidar da nossa família. Deus, já sabendo que nós somos pessoas falhas, ele tem esse poder, mas nós precisamos entender que a razão que nós vivemos certas coisas em 2025 foi porque nós vivemos como se consequências não existissem, tá? E eu quero abrir os seus olhos nesse vídeo para que nós possamos entender isso. Existem algumas lições sobre consequências que eu queria passar para você nessa manhã. E a minha esperança é que até o final desse vídeo você possa ser uma pessoa melhor e que entenda, né, que as nossas escolhas realmente geram consequências. A primeira lição que eu quero passar para vocês é o seguinte: Deus leva o pecado a sério, tá? Ele leva isso muito a sério. Eu preciso que nós entendamos isso, tá? Deus, ele está estabelecendo certas regras para Moisés falar com o povo, né? Falar que existem pecados que realmente que não podem. Até na Bíblia, em Levítico, é um pouco mais, né, duro, mais rígido. A Bíblia falando ali que existem pecados que era para morte e etc. Mas não é isso que eu quero focar. Eu quero te dizer o seguinte: pecados públicos, né, afetam a comunidade. Deus leva isso muito a sério, porque ele sabe que uma pessoa tinha o poder de afetar uma comunidade inteira. Então Deus está ali tratando isso rigidamente, né, com Moisés, dizendo: olha, não podemos deixar que uma pessoa tem o poder de espalhar essa mentalidade, né? De espalhar esse sentimento em volta do povo, dentro da arraial. Então nós precisamos agir com rigidez, com dureza com essa pessoa que peca. Deus leva muito a sério o pecado. Nós precisamos então entender isso, que Deus leva o pecado muito a sério e ele vai fazer de tudo para proteger o seu povo. Deus vai fazer de tudo para proteger a sua igreja. Então ele está tratando ali com Moisés, dizendo: Moisés, não podemos deixar que as pessoas infiltrem, né, esse tipo de pensamento errado dentro do povo de Israel. E se Deus leva o pecado a sério, nós precisamos levar isso a sério também. Nós não podemos achar que pecar é normal. Nós não podemos achar que pecar só faz parte do dia. Olha, eu entendo, nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, os nossos erros, nós caímos, mas não é normal acharmos que isso pode fazer parte do nosso dia a dia. Eu entendo que pecar vai acontecer.
Às vezes um pensamento, às vezes uma palavra, né? Às vezes um sentimento que sobe no seu coração, mas nós não podemos usar a graça e a misericórdia de Deus como escudo para o nosso pecado. Nós não podemos achar que isso faz parte do nosso dia a dia. Nós não podemos achar que agora virou normal, né, pecarmos ou fazermos algo errado porque Deus vai nos perdoar. Deus leva o pecado muito a sério e nós precisamos tentar viver uma vida de santidade ao máximo que nós podemos. Nós não somos perfeitos, então Deus não espera de nós a perfeição, mas Deus sim espera a consciência daquilo que você está fazendo. Que você tenha consciência do pecado, que você tenha consciência daquilo que você está fazendo é errado. Então, se Deus leva a sério o pecado, nós precisamos levar a sério o pecado também. É muito importante nós termos essa consciência. Nós somos humanos, nós vamos errar. 2025 nós erramos, 2024, 2026 você vai errar também, mas nós precisamos ter a consciência que isso não pode ser uma escolha, tá? O pecado não pode ser uma escolha. O pecado às vezes é a consequência de alguma coisa. O pecado às vezes acontece sem aquele planejamento, sem nós planejarmos, mas automaticamente nós nos arrependemos daquele pecado e nos aproximamos de Deus novamente. É muito importante nós entendermos isso, ok? E por isso que aqui vai a segunda lição: consequências são um limite de proteção que Deus coloca para nós. A consequência, na verdade, é uma proteção de Deus para nós. Para quê? Para que nós não façamos isso novamente. Para que nós não possamos, achar que o pecado é algo natural, que o pecado é algo que vive em nós, que o pecado é algo que a gente pode fazer todo dia sem nenhum problema ou sem nenhum limite, ok? Nós precisamos entender. Deus estabelece limites claros, não é crueldade. Deus não está sendo um Deus cruel, Deus está sendo cuidadoso, Ele está cuidando de você para que você não repita os mesmos erros que você cometeu no passado. E esse limite vai proteger o seu futuro, vai proteger a sua mente, vai mostrar para você, olha, é melhor andar nos caminhos do Senhor. É melhor andar perto de Deus, é melhor estarmos próximos de Deus do que viver uma vida de pecado. É muito importante nós reconhecermos em 2026 que o pecado tem sim as suas consequências. Essas consequências que chegam não são a crueldade de Deus para você, na verdade são um alerta, são um limite, são uma precaução. Deus está te mostrando, olha, você não pode viver nessa vida de pecado, porque as consequências são reais. Dá para entender? Não é que Deus está te castigando, ok? Deus está colocando limites, Deus está mostrando para você, essa vida que você está vivendo não é uma vida sustentável, não tem como viver essa vida de pecado sempre, tá? Limites não existem para punir o presente, para te dar um castigo, mas elas nos ajudam a preservar o nosso futuro. Deu para entender? Ela te guarda de você viver coisas no futuro que você podia evitar, simplesmente pelo pecado de hoje. Então não é uma punição, é uma precaução, é um cuidado que Deus tem com você. Deu para entender? E aqui vai a última lição que eu queria passar para vocês sobre as consequências, Santidade, ela gera em nós a identidade de Cristo, tá? Nós não queremos viver uma vida de pecados. Nós não queremos viver uma vida distante de Deus, e depois colher as consequências, viver as consequências disso. Se nós nos separarmos no começo, se nós andarmos em santidade com Deus, as consequências não existirão. Ou na verdade, sim, consequências boas existirão. Porque se nós andarmos com Deus e nós entendermos aquilo que Deus tem desenhado para nós, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, consequências boas. Lembre-se, tudo aquilo que você faz, existe uma consequência. Cada ação gera uma reação. Então, vamos viver as consequências boas, que Deus tem para nós. Vamos andar perto de Deus. E o seguinte, Deus fala ali para o povo de Levítico, olha, eu vos separei. Vocês são diferentes, vivam como tal, não vivam como as outras pessoas, vivam como os outros povos vivam, não faça isso, não faça como seus antepassados que escolheram ficar longe de mim, não faça isso, viva intensamente aquilo que eu tenho preparado para você. Deus está falando, você é diferente, você é separado, e é isso, a palavra que Deus tem para você em 2026, é isso, nós precisamos colocar em nossa mente que nós somos um povo separado,
que nós temos algo lindo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos traz a consciência quando nós estamos nos afastando de Deus. Então isso é muito lindo, nós precisamos saber quem nós somos. Quando nós esquecemos quem nós somos, nós aceitamos consequências que não fomos chamados para viver. Ah, mas faz parte da vida. Ah, mas é porque meu pai viveu essa consequência, porque minha mãe viveu essa consequência, que eu tenho que viver também. Não. Em nome de Jesus, vamos quebrar esse ciclo de consequências ruins, de consequências más, e vamos começar a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu tenho certeza que Deus já tem um plano lindo, escrito para você, para sua casa, para sua família, mas nós precisamos entender isso, tá? Então vamos só recapitular aquilo que nós aprendemos hoje, tá? O pecado é algo que Deus leva muito a sério. Então, se Deus leva o pecado a sério, nós precisamos levar o pecado a sério também, tá? A segunda coisa, consequências, elas são um limite, tá? Ela não é uma punição, tá? Ela é uma proteção. Deus permite as consequências para que a gente não repita os mesmos erros no futuro. Dá para entender? Não é uma punição, não é um castigo de Deus. Deus está te protegendo, te mostrando, meu filho, esse não é o caminho que você tem que andar. E terceira coisa, nós não precisamos viver essa consequência se nós entendemos quem nós somos em Deus. Nós precisamos viver uma vida de santidade e dessa forma nós vamos ter as consequências boas. Nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós em 2026. E com isso nós chegamos ao fim do dia 12 do nosso devocional. Hoje é sexta-feira, então sábado e domingo nós não postamos o nosso devocional, mas segunda-feira, é o dia 13, estaremos lendo Números, capítulo de número 4 a Números, capítulo de número 15. Eu espero vocês às 6:30 da manhã aqui na segunda-feira. Deus te abençoe.